Vamos lá então, falando sobre livros poéticos, tá bom? Parte 3, nós vamos ver livros poéticos. Livros poéticos. Eles são conhecidos também como livros sapienciais, tá bom? Então é poéticos ou sapienciais. Poéticos ou sapienciais. A gente está aqui entrando vamos entrar em cada livro poético, vamos fazer um panorama, quero reforçar e ressaltar, na verdade, isso é uma aula de panorama, não é uma aula onde a gente vai aprofundar, tá bom? Então a gente vai só passar, é um voo por cima, tá? Voo por cima. A gente vai compreender bem aqui esse voo por cima, mas em algum ponto ou outro na história de alguém, enfim, eu vou entrar e explicar bem melhor, ok? Vamos lá. Primeiro livro poético. Aí você pode pensar assim, né, Leandro, esse livro poético, por quê que é livro poético? O que quer dizer isso, livro poético? Ele tem poesia e tudo mais? Como é que funciona essa questão toda e tal para a gente? Porque quando eu leio alguns livros que são considerados poéticos, eu não estou vendo assim nenhuma poesia. Batatinha quando nasce espalha ramas pelo chão, né? Eu não tô vendo isso, né? Não estou vendo isso. Mas eu queria saber, queria aprender como é que isso aí, como é que funciona isso aí. Bom, primeiro, quais são esses livros poéticos, tá? Você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cânticos dos Cânticos. São 5 livros. Jó, anota isso aí, por favor. Você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá bom? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos dos Cânticos. Beleza? Vamos lá. No estudo do Antigo Testamento, livros poéticos, eu coloquei os sapienciais, a gente precisa entender uma base aqui, que a poesia hebraica, ela tem muitas coisas diferentes da poesia ocidental, vamos dizer assim, da poesia ocidental. A gente entende poesia como algo que vai rimar e tudo mais, vai trazer uma harmonia para se rimar e tudo mais. Lá não, naquele tempo entendia-se que isso estava conectado com sabedoria. Por quê? Porque a poesia hebraica não é uma rima de sons, é uma conexão de ideias, de sabedoria, né? A gente vai entrar um pouquinho em algumas questões onde eu vou mostrar como é que fica melhor, principalmente em Provérbios, tá? Provérbios é conhecido como um livro sapiencial, é um livro poético. Mas peraí, Provérbios é um livro poético? Cadê a poesia nisso? Eu vou te mostrar a poesia hebraica, que é diferente da nossa poesia. Então, baseando nisso, tendo esse entendimento aqui, a gente pode prosseguir aqui, beleza? Primeiro livro poético que a gente encontra é o livro de Jó. Livro de Jó. É um livro que é um personagem muito conhecido, muita gente fala de Jó. Muita gente fala certo de Jó, mas tem gente que fala errado sobre o que aconteceu com Jó, ok? Mas aí a gente vai ter um panorama dele, mas eu vou entrar em algumas questõezinhas. Alguns livros eu vou entrar mais, outros livros eu vou entrar menos, né? Onde eu julgar que a gente tem que entrar e falar um pouco mais, a gente vai, fala, mas outros lugares não. Enfim, Jó, quando a gente ouve o nome Jó, a gente lembra o quê? O sofrimento que ele teve. Sofrimento, a prova de Jó. Ele estava perto dos 70 anos quando ele passou sua prova. Depois da sua prova, ele viveu mais 140 anos depois disso.
Olha só. Então ele estava com 70, depois que ele foi provado, depois que passou por tudo aquilo que você já conhece, ele viveu mais 140. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 16. Anota isso aí para você ler, tá bom? Como é que nós vamos dividir a nossa aula aqui, gente? Como é que posso apagar aqui só para eu ter mais espaço? Você deixa eu fazer isso? Opa, não cai não o quadro. Você não pode cair. Deixa eu segurar aqui. Ó, vou apagar tudo. Você já sabe que a gente está vendo Jó. Já deve ter printado aqui a tela, o quadro. Jó. Todos os livros que a gente for tratar, eu sempre vou tratar assim, ó, tema. Vou falar qual é o tema desse livro, qual é a temática desse livro aqui. Por que saber o tema de um livro é importante? Porque te ajuda no que você vai ler nesse livro, ok? Ajuda no que você vai ler. Vou dar um exemplo fora aqui, só para não ser tendencioso com Jó na construção do nosso estudo aqui. Tiago. Tiago, ele tem uma temática onde ele vai falar para cristãos, né? E ele vai trazer aspectos da vida cotidiana do cristão. É prática cristã. Tiago vai falar disso. Então lá ele fala sobre provação. Lembrei de Tiago porque é de prova aqui, né? Lembrei de Tiago, vai falar de provação, vai falar sobre amadurecimento do cristão, ok? Então ele vai trazer sobre essas questões. Então quando você entra num livro para ler, sabendo a temática desse livro, né? Sabendo algumas outras questões também que são importantes, né? Tempo, data, como é que foi, quem escreveu e tudo mais. Quando você entra no livro tendo essas informações, você já entra de um modo diferente, você entra para aprender muito melhor, ok? Então, o tema do livro de Jó vai tratar de um dos assuntos, um dos maiores mistérios, né, da vida, que é o quê? Sofrimento. Esse é o tema de Jó. Então, o livro de Jó, ele é praticamente um tratado a respeito do sofrimento humano e os seus efeitos sobre a vida de uma pessoa. Não é verdade? E como é que as pessoas que estão perto reagem ao ver um amigo, um querido, um ente, né, sofrendo tanto. Então, uma explicação do motivo pelo qual essas coisas acontecem, mesmo aos que são piedosos na terra, é como se estivesse falando assim, ei, coisas ruins acontecem na vida de gente boa também, tá bom? Coisas ruins acontecem na vida de qualquer pessoa. Então também deixa claro aqui, esse livro também deixa claro qual é a parte de Deus e qual é a parte do diabo no meio disso tudo, que é o que muita gente confunde ao falar sobre o livro de Jó. A pergunta que ressoa aqui no livro é: por que os justos sofrem? Jó, um homem descrito como perfeito, eu quero que você já deixe aí sua Bíblia aberta lá em Jó, para a gente discorrer aqui. Depois de Esther, Neemias, Esther, Jó, ok? É um homem descrito aqui, logo no primeiro capítulo, como um homem justo, como um homem íntegro, como um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Está no capítulo 1. Eu quero, para essa aula aqui, eu quero que você leia o livro de Jó. Só que é o seguinte, como é que se lê o livro de Jó para a gente não errar na interpretação dele? Eu gosto de indicar, de aconselhar você a ler o livro de Jó numa sentada só. Eu sei que para muita gente é difícil e tudo mais, mas arruma um tempo para ler pelo menos um máximo, ao ponto de você conseguir entender o todo dele. Se você se afastar do livro de Jó para enxergar melhor, você vai ter uma compreensão muito também mais coerente e mais correta, ok? E aí outra coisa que eu aconselho, não tome as conclusões enquanto estiver lendo Jó. Deixa para tomar as conclusões depois que você lê o último capítulo de Jó, que é o capítulo de número 42. Então, ele vai falar disso, ó. Ele suporta as aflições, argumenta e contra-argumenta com Deus. No final, a gente vai ver algo lindo acontecendo, ok? Na vida de Jó aqui. E aí você vai perceber que existem diversas coisas que a gente precisa entender. Eu teria que discorrer muita coisa. Ó, o primeiro capítulo de Jó
você vai perceber logo no primeiro versículo, tenho anotado aqui também no meu material, isso que eu vou ler direto daqui. Ó. Você vai ver aqui no versículo 1 a 4. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos. Era um homem que se dava bem em todas as áreas da vida, pelo menos pelo que a gente está lendo aqui. A gente vê 3 áreas prosperando na vida de Jó. Nós estamos vendo saúde prosperando, nós estamos vendo finanças prosperando, nós estamos vendo paz na família, ok? Ele era íntegro, ele era reto, beleza? Aí no versículo 5 a gente vai ver, discorrendo o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele chamava os seus filhos e fazia purificação. O que é isso, gente? Era um sacrifício pelo pecado. Só que no Antigo Testamento se fazia sacrifício pelo pecado quando se cometia um pecado. Tanto que Jó, ele mesmo vai dizer o seguinte, eu vou sacrificar pelos meus filhos porque, cara, minha vida está tão boa, que eu vou, antes de saber que meus filhos estão pecando, eu vou sacrificar. Eu nem sei se meus filhos estão realmente pecando, mas eu vou fazer esse sacrifício sim. O que ele estava fazendo, gente? Ele estava... ele não sabia se os filhos tinham pecado ou não, mas estava fazendo sacrifício. Isso demonstra uma fragilidade na vida de Jó, tá? Ou seja, ele morria de medo, pois ele dizia, eu vou fazer isso, pois quem sabe eles pecaram. Então, a gente vai ver medo. Uma brecha que existe na nossa vida, chamado medo, pode ser a abertura para que a gente que explique muitas coisas ruins que a gente esteja vivendo. Na vida de Jó foi assim. Se a gente for continuar lendo, a gente vai perceber isso. Isso parece muito com a vida da igreja. Eu falei no início para você, né? Como assim, Leandro? Como assim? A igreja é próspera, a igreja é uma família, a igreja é tudo isso. Mas, olha só que interessante. Jó estava fazendo o seguinte, ele estava dando uma ajudinha. Quem sabe meus filhos pecaram? Deixa eu fazer uma ajudinha aqui. Muitos de nós, não vou falar a igreja e o corpo de Cristo, mas falando de pessoas que estão no corpo, né, que estão na igreja, querem dar uma ajudinha para Deus e fazem além do que biblicamente é dito para a gente fazer. Muita gente age dessa forma. A gente não pode agir dessa forma. Então essa era a prática de Jó. Eu creio, mas deixa eu fazer um pouquinho aqui, porque eu quero ajudar um pouquinho Deus. Deus não precisa disso, né? Então é assim que a gente precisa ter de entendimento. Deixa eu avançar para a gente não perder muito tempo aqui esmiuçando, né? Aí no versículo 12 você vai ver, olha só aqui está escrito Jó 1, 12. A partir do 8 você vai ver aqui Deus falando com Satanás, né? Repara meu servo Jó, ele é íntegro, ele me serve e tudo mais. Aí o diabo fala para ele, mas também você cerca ele de todos os lados e tudo mais. E aí Deus pega e fala assim, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então tudo que Jó vai viver, que você já sabe que é o sofrimento, foi dado start nisso aqui. Deus está mostrando o quê? Eu não estou no negócio de destruir, você está. Então essa parte é com você. Eu não estou no negócio de destruir. Isso é muito forte para a gente, tá, gente? Isso é muito forte para a gente. E aí, você vai ver Jó vivendo tudo que viveu. Você vai ver Jó discutindo com seus amigos se levantando. Amaldiçoa teu Deus, morre logo, cara. O que é isso que você está vivendo? E tudo mais. Deus, eu não mereço isso. Como é que eu posso ver isso? Como é que eu posso ver aquilo? Jó fala o seguinte, ele vai falar assim, as flechas do Todo-Poderoso em mim estão encravadas. O que muita gente lê, as falas de Jó e conclui o seguinte, cara, foi Deus que fez Jó sofrer. Só que logo nesse início que a gente está lendo aqui, a gente está percebendo, não, Deus não está no negócio de fazer sofrer. O diabo sim, Deus não. Então, Jó vai colocar a confiança dele nos recursos. Jó vai questionar a Deus, né? Cadê a sua vontade? Cadê? Como é que deixa isso acontecer?
né? Enfim, você vai ver capítulo 9, capítulo 10, você vai ver tantas coisas acontecendo, personagens existentes ali no livro de Jó. Tem Deus, você vai ter Jó, você vai ter Satanás, você vai ter os 3 amigos, sua mulher, não é verdade? Não, mas tem mais um amigo, que é o 4º amigo. Muita gente fala que só tem 3 amigos. Tem um que se levantou lá no final de tudo, que aponta para uma voz profética na igreja, que era o mais novo. Ele falava para os amigos assim, eu deixei vocês 3 amigos falarem, achando que vocês, por serem mais velhos, seria a expressão da sabedoria, mas eu vejo que vocês não entendem nada. Eu sou uma voz nova, não quero desrespeitar vocês, mas o que está acontecendo aqui é isso aqui, isso. Lê isso aqui, porque no capítulo 32 você vai ver esse jovem se levantando e trazendo uma clareza incrível sobre tudo que está permeando ali no livro de Jó. Então, esse jovem começa a falar da sua sabedoria. Aí você vai ver depois Deus discorrendo com Jó. Deus vai falar para Jó assim, ei, onde é que você estava quando eu construí tudo isso aqui? Quando eu firmei as estrelas? Ou seja, o que Deus está falando para Jó? Jó, você acha que sabe tudo, mas você não sabe nada. Eu criei tudo, eu sei de todas as coisas. Então, por quê, gente? Olha só, tudo que Jó estava falando, você vai perceber que lá no final de tudo, no capítulo 42, ele vai dizer o seguinte, me arrependo. Quem se arrepende? O que é arrependimento? É mudança de mentalidade, mudança de caminho. Eu estava indo para cá, de repente eu viro e vou para cá. Uma metanoia, vem da palavra metanoia. Então, Jó vive isso, eu me arrependo no pó e na cinza. Ele vai dizer algo que é uma declaração estrondosamente essencial desse livro aqui, chave para esse livro. Ele vai dizer o seguinte, falei de coisas que não entendia, coisas grandiosas demais para mim. Olha só, que coisas que ele falou. Aí você vai ler o discorrer do livro de Jó, você vai perceber que ele falou muita besteira, ele apontou para Deus como se Deus fosse o autor de tudo isso, mas lá na frente ele reconhece. Aí ele diz o quê? Esse homem que no início a gente leu, que é íntegro, que é reto, que é todo perfeitinho, tudo mais, lá na frente, depois que ele vive tudo isso, depois que ele reconhece que ele falou de coisas que ele não entendia, né? Ele vai dizer exatamente isso, eu falei de coisas que eu não entendia, eu me arrependo, falei de coisas que eu não entendia. Antes, eu conhecia, sim, eu te conhecia, Deus, mas eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te viram, eu te conheço porque eu tenho toda essa experiência aqui, beleza? Então, você vai perceber isso que é algo incrível, ok? Vamos lá, deixa eu só passar para você agora o conteúdo. Lê o livro de Jó, tá, gente? Lê o livro de Jó. Estudos vão dizer que o sofrimento do livro de Jó durou de 6 a 18 meses. Deixa eu falar uma coisa para você, eu até largar a caneta aqui. Olha só, a gente foca no sofrimento de Jó, porque o livro fala do sofrimento de Jó, beleza. Lembra do lance de pouco espaço de tempo, muita narrativa e tudo mais? 6 meses, 6 a 18 meses. 6 meses a 1 ano e meio. Nossa, Leandro, que diferença, né, e tal. Mas vamos lá. Tem gente que já encontrou comigo e falou assim, cara, pastor, eu tô vivendo a vida de Jó. Aí eu falo assim, glória a Deus. Por quê? Porque vai durar de 6 meses a um ano e meio só. Depois disso, você vai ser muito mais próspero. Por quê? O que aconteceu com Jó depois? Teve o dobro de tudo. Até de filhos ele teve mais filhos. Ficou com o dobro de filhos. Não, Leandrinho, ele tinha 10, morreram os 10, depois Deus, ao invés de Deus dar 20, ele só teve os 10. Deus deu só mais 10 para ele. Não, filho é sempre filho. Se você perguntar para Jó, quantos filhos você teve? Ele vai te responder, eu tive 20 filhos. Ele não vai falar, eu tive só 10. Vai falar 20, então dobro. Dobro de gado, dobro de tudo, tudo, né? Tudo. Menos o dobro de mulher também, de esposa, né? Mas o fim de Jó é maravilhoso. Tiago, lá em Tiago tem uma referência ao livro de Jó.
E sabe qual é a referência que Tiago diz? Vistes que fim teve Jó. Então, às vezes, a gente fica paralisado só no sofrimento dele, mas não entende que ele só viveu o sofrimento aos 70 anos de idade. Você está com 30 anos, está sofrendo, fala assim, meu Deus do céu, estou vivendo a vida de Jó. Ele teve sofrimento só com 70, durou de 6 meses a 1 ano e meio. E depois disso, ele viveu mais 140 anos. Vamos jogar no máximo, diante de 1 ano e meio. O que são 70 para trás e 140 para frente? A concepção nossa muda, né? É porque a gente vê, o livro trata só de uma parte do sofrimento aqui do livro, da vida de Jó. Pegou isso aqui? Então vamos lá. Qual é o conteúdo aqui do livro de Jó? Olha só. Eu vou falar para você na próxima aula, para essa aqui não ficar muito longa. A gente vai estabelecer agora tema, beleza, fala sobre sofrimento, mas agora a gente vai falar um pouco sobre conteúdo dele. Eu decidi discorrer antes porque eu queria fazer essas intervenções mesmo em alguns momentos da vida de Jó. Poderia falar muito, porque dá para destrinchar o livro de Jó, mas essa aula aqui se propõe a ser um panorama. Então, não posso ir aprofundar, depois você vai, pesquisa e aprofunda, enfim. Ou a gente pode fazer isso num outro momento, ok? Então, o tema dele é sofrimento. Mas qual o conteúdo? Como é que se divide o livro de Jó? Panorama fala disso, né? Qual conteúdo desses livros, né? Qual o conteúdo do livro de Jó? Então a gente vai pegar isso para ver na próxima aula. Até lá.